abrir as falas para a militância aqui, que está presencial, a militância que está pela internet, poder falar. Pode. A proposta é que a gente faça bateria de 5 pessoas fazem perguntas, a gente para, e aí a mesa que estava aqui, né, que é o... perguntas, intervenção, fala direta, eu já sei que tem algumas propostas de moção de apoio, né, queria convidar o Randolph, Heloísa, Clécio, Paulo Lamac, Zeitune, Chió, Leandro Graça, Zé Gustavo, Flávio Vicente, Joênia e Marina. Se pudessem ficar aqui pela frente, o pessoal que está no fundão também, se pudesse se aproximar mais. Então, pessoal, vamos colocar aqui uma regra para que as perguntas possam ser de até 3 minutos, né? Devido ao tempo também, já são 17h34. A gente precisa ouvir a militância, então a gente dá um tempo de 3 minutos para cada um fazer sua intervenção ou pergunta aos parlamentares. E aí, vamos começar as inscrições agora. A gente pede que levantem a mão os 5 primeiros, a Valéria vai pegar o nome, e aí a gente passa, ok? Por que não vai direto para as falas? Pode ser, mas aí a gente está querendo, na verdade, escrever primeiro para já chamar, entendeu? Júlio Rocha. Gente, lembrando que são 3 minutos, ok? Para dar chance de outras pessoas falarem. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Axé da Bahia. Eu queria primeiro, eu encaminhei para a executiva essa moção. Para quem não me conhece, eu sou coordenador de Relações Internacionais com a Dani. Então, tem algumas pautas que a gente tem observado, acompanhado. Uma delas, do ponto de vista do cenário internacional, é importante. Primeiro, a relevância da atenção nossa, das relações nossas com o Sul e a prioridade nossa também em relação às nossas relações com a África. E recentemente nós tivemos um acidente de graves proporções e eu estou propondo a essa plenária, não só executiva, eu já fiz, uma moção de apoio a Moçambique, a Zimbábue e Malawi. Eu queria, portanto, uma salva dessa plenária, a plenária da rede, a promoção de apoio aos povos de Moçambique, Malawi e Zimbábue, afetados pelo ciclone Idai, mais de 700 mortes na região. A tragédia explicita que as questões ambientais e mudanças climáticas demandam prioridade global e necessidade de apoio humanitário. A rede de sustentabilidade salienta que emergências desse porte necessitam de compromissos amplos da solidariedade entre as nações, principalmente da Organização das Nações Unidas e demais países. Diante do exposto, entendemos que o Estado brasileiro, até substituir, estava correndo, mas é o Estado brasileiro, precisa assumir seu papel protagonista humanitário e retomar o diálogo com a África como estratégia diplomática nas relações internacionais. É uma moção que aponta uma direção e, se a gente for observar, responde de forma direta à presença do presidente da República nos Estados Unidos de forma subalterna e, ao mesmo tempo, afirma nosso caráter, nossa relação, de que as questões ambientais também são questões de direitos humanos. Então, essa é uma dimensão que eu queria, se a gente pudesse aprovar enfaticamente com a salva de palmas para gente. No 1 minuto que me resta, eu queria fazer só uma... Como diz o poeta Gilberto Gil, só quem sabe onde é Luanda poderá me dar valor. E aí eu acho que o nosso desafio também, Valerinha, é que a gente possa retomar nossas pautas sustentáveis, nossas causas públicas, e como diz uma educadora que eu li recentemente, chamada Bell Hooks, uma educadora negra dos Estados Unidos, inspirada em Paulo Freire, diz que o nosso papel é de transgredir. Então, qual é o nosso lugar da transgressão? Isso vale para a nossa deputada Joênia,
que eu conheci 2 anos atrás no acampamento indígena. Ela não se lembra, mas eu me lembro, né? Quando a gente teve a filiação dela. Eu já sou de um tempo que eu já fui assessor de deputado aos 18 anos de idade. Tinha um deputado na Bahia chamado Alcides Modesto Coelho, que tinha um golzinho velho que eu rodava a Bahia toda, assim, um tostão. Tempos bons são esses. Que a gente já possa aproveitar esses tempos bons da rede. Um grande abraço. Trabalho. Obrigada, Júlio. Essa é a Bahia. Queria chamar agora o Wagner. Ele vai fazer uma apresentação. 3 minutos, por favor, Wagner. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos. Realmente, depois do que foi colocado hoje de manhã, sou porta-voz da rede em Franca, São Paulo, Nordeste Paulista. Sou médico homeopata e sou cirurgião pediátrico. E a minha esposa, eu fui candidato a deputado federal, já pela 2ª, ou 3ª, ou 4ª vez, não sei quantas vezes, mas a minha esposa fala para mim, mas você não é político. E realmente, hoje eu chegando numa conclusão de que eu não sou político. Na verdade, a política aconteceu hoje de manhã e eu trouxe uma questão aqui sobre a metamorfose necessária da rede para transcender e viver o princípio de integralidade ética nas suas práticas integrativas, que complementam a gestão inovadora a partir da lógica da sustentabilidade. Eu escrevi uma tese em 2000 sobre sustentabilidade, incubadora de empresas, e foi a partir de uma experiência agora, que eu achei que era um deputado federal esse ano, sou um funcionário no Mais Médico Federal. E aí, nesse sentido, eu estou no bairro de novo, fazendo aquilo que a medicina me colocou desde o começo, no princípio, pode passar o próximo, que é a questão da saúde e da cura. Eu estava preparando para a Conferência Municipal de São Joaquim da Barra e eu resolvi trazer alguns slides próximos, que traria para vocês uma visão do que a rede de sustentabilidade enfrentou nesse período. Pode passar. Através de oficinas, de trabalho que nós vemos trabalhando ao longo desses últimos 20, 30 anos, próximo, nos deparamos com uma questão que é o problema da integralidade, o nosso princípio ético estrutural, pode passar, que quando você gera novas ideias, na época da lamparina, a lâmpada era levada à guilhotina, na época da França. Então, a rede ainda é uma proposta de mudança de país, que nós já estamos implantando, e talvez ela represente a grande ideia do século XXI, próximo, que é o que vem trazendo Emmanuel: o sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados, os resultados nos traçam caminhos nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu, a escolha é sempre nossa. E hoje a rede toma uma escolha necessária e fundamental, próximo, que vai fazer o trabalho fundamental, como integrar o pensamento integral, o que desafia, o complementar o que é integral, o que nós trazemos os princípios da integralidade implícita da área do desenvolvimento da sustentabilidade. Próximo. Então, eu estava com uma questão no congresso e apresentando como integrar práticas quânticas em sistema de saúde, como as práticas são integrativas e como podem ser organizadas e se complementarem quanticamente quando um sistema biológico, no caso do doente, volte ao estado de saúde. O estado nosso está em doença, todos nós. E nós estamos num processo de busca da saúde, o equilíbrio do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável para isso. Próximo. Nós teremos que estar vencendo, próximo. Quando você roda isso aqui, você atinge uma meta fundamental, que é um efeito eletrodinâmico. Isso aqui se transforma numa única luz. Nós estamos direita, esquerda, meio, centro, as ideologias todas. Mas se você girar, forma uma única luz, que é o raio de luz. Ou se você quiser o inverso, você passa uma luz num prisma e ela vai se fragmentar. Nesse momento, a lógica do desenvolvimento sustentável implica numa mudança de paradigma. Próximo. Rapidinho que eu vou.
que é o seguinte: pensar fragmentado versus pensar integral. O pensar fragmentado do século XX já morreu. E nós estamos reconstruindo a rede, a sustentabilidade para o século XXI, mas em urgência. Urgência e emergência ambiental. Nós não temos tempo. Nós precisamos instrumentalizar o Estado para essa nova lógica. Próximo. E essa lógica da fragmentação. Próximo, por favor. Do pensar, eu vou encerrar aqui. Tem mais um aí? Que vai gerar a verticalidade. O que é fragmentado tem uma estratégia vertical. E o que é integral, ele reformula, refaz. E a rede está nesse processo. Está num processo de reformulação profunda para que ela possa intervir amanhã no Estado. Se nós tivéssemos ganhado, talvez a gente teria uma maturidade muito grande que desenvolver ao longo desse período. Nesse momento crítico e fundamental do Brasil, a rede também se transforma, se equilibra e busca a lógica da sustentabilidade como um princípio norteador da saúde ambiental. E daí, gente, que eu possa intervir em determinado momento. Então, eu agradeço. Era a proposta. Obrigado. Pessoal, olha só, eu vou chamar o Carlos Inácio para fazer a pergunta, a intervenção, e depois eu vou chamar um inscrito online, ok? A gente vai fazer assim, 3 presenciais e um online. Tá? Carlos Inácio. Pessoal, boa tarde. Eu sou aqui de Brasília, mas eu nasci em Belo Horizonte. Muito honrado aqui com o vice-prefeito de lá, né, que me impressionou positivamente, falar com minha família lá sobre ele. E uma família bem grande, minha mãe teve 16 irmãos. Eu estou aqui para levantar uma seguinte questão, né? Foi falado aqui pelo Randolfo, pela Marina, parece que mais um outro líder falou também, sobre a questão pelo Ivo, sobre a questão de que o discurso da rede é um discurso mais moderno, não está no século passado, onde existia a divisão de esquerda, direita e centro. Eu vou pedir licença para abrir uma divergência desse pensamento, porque, baseado no trabalho de uma teórica chamada Chantal Mouffe, de política, que ela diz que a esquerda e a direita, o que move a política é o antagonismo e o conflito. E que defender que não existe mais a esquerda e a direita seria defender o que o Fukuyama diz que é o fim da história, o fim do conflito. E o que move a política é o antagonismo. Então, se, por um lado, não existissem essas categorias, vamos perguntar para o trabalhador: você se sente representado pela rede? Você acha que a rede te defende? Ou o empresário? Você acha que a rede te defende, já que a rede está além dessas dicotomias, né, dessa polarização? E aproveitando a deixa do Chico, ele falou: olha, o discurso do meio ambiente é o nosso discurso, mas parece que não produz muita adesão. Então nós defendemos, né, a sustentabilidade, de certo modo, fazer uma simplificação às árvores, dos lagos. As árvores dos lagos não voltam. Mas os índios, nós defendemos os índios que defendem esses valores. Né? Eles estão conosco aqui. Então eu queria trazer essa questão, né? Porque se o antagonismo ele faz parte da vida e o conflito também, como que nós vamos aprimorar, né, os nossos adversários? Quem são os nossos adversários? Porque a política, a Chantal Mouffe, ela vai dizer o seguinte, que o discurso liberal ele defende o consenso pela razão. Mas isso ela chama de antipolítica. Porque a política é feita de paixões irracionais. Então, como conciliar o irracional? É a política. Chega um momento, tem um diálogo, mas tem o voto, quando não se chega em consenso. É mais dissenso do que consenso. Então, essa é a minha pequena contribuição para vocês, no sentido assim, de refletir sobre isso que eu estou falando, se é que vão achar importante. Muito obrigado.
Obrigado, Carlos. Nilson Gonçalves. Bom, pessoal, primeiro agradecer ao pessoal de São Paulo que veio aí com uma galera boa. E eu queria começar minha fala da seguinte forma. Me arriscar um pouco em falar um pouco de pragmatismo eleitoral, pragmatismo partidário. E vamos começar por... A gente está aqui o dia todo trabalhando, vamos ficar amanhã também. Eu acho 3 minutos muito pouco. Eu acho que a gente tem que poder falar um pouco mais, poder trazer mais ideias, poder colocar as nossas ideias. Então já fica como uma reflexão, já que a gente precisa fazer mudança para continuar, para fazer esse partido crescer, a gente precisa poder, as bases precisam poder falar um pouco mais, precisa ouvir um pouco mais as bases. Então eu acredito que 3 minutos, para quem está aqui o dia todo, muito pouco, muito pouco. Eu vim preparado para a gente poder trabalhar um pouco mais isso. Outra coisa muito importante foi uma reflexão que eu faço em cima do que o Zé falou, quando ele fala que as portas se fecharam para a rede. Eu não acredito nisso. Eu acho que as portas nunca estiveram abertas, ela estava sempre fechadinha, porque nós já temos o nosso formato. As portas da política nunca estiveram abertas para um partido igual ao nosso, gente. Um partido ético, um partido com vontade de mudar, um partido com novas reflexões, nunca esteve aberto. E para a gente abrir essa porta, a gente vai precisar ser um pouquinho mais efetivo do que a gente está sendo. A gente precisa ser um pouquinho mais contundente. A gente precisa colocar as ideias, a gente não pode ter medo de ser pragmático, numa época de eleição principalmente. Eu digo que existe ideologias de ano ímpar e ideologias de ano par, né? Quando vem a época da eleição, é a época que a gente precisa fazer conta. E a gente, às vezes, tem um pouco de receio de falar desse pragmatismo, de falar de como se ganha a eleição. Eu não estou falando de vender a mãe, eu não estou falando de fazer qualquer coisa para ganhar a eleição, mas eu estou falando de fazer o máximo que a gente puder dentro da ideologia que a gente tem, mas a gente tem que poder falar de pragmatismo, a gente tem que poder falar de contas. São Paulo, se tivesse feito um pouquinho mais de conta, teria eleito um deputado federal, e faltou essa conta, faltou acreditar no pragmático que estava ali falando, vamos fazer isso, vamos fazer essa união, vamos fazer isso aqui. Hoje nós teríamos mais um deputado federal. Então eu acho que isso a gente tem que aprender, a rede precisa crescer com isso. A rede precisa ter a vontade de falar do pragmatismo. A gente precisa pegar a nossa ideologia, que é muito forte, que é muito boa, a gente pegar esse lado pragmático e saber trabalhar essas duas grandes fontes que a gente tem aqui dentro. A gente tem ótimas cabeças para trabalhar isso. E a gente precisa aprender, e a gente precisa entender que isso também faz parte da política. Então São Paulo, depois de toda essa loucura que aconteceu na política, nós lançamos o nosso planejamento estratégico, fizemos essa análise, fizemos uma análise mais pragmática e lançamos uma descentralização que a gente vai fazer no estado de São Paulo, visando justamente o crescimento sustentável do partido. Um crescimento pensando em 2020, porque se a gente não for bem em 2020, 2022, estaremos fadados novamente a não cumprir com a nossa meta. E se queremos cumprir com a meta, os estados têm que começar a pensar dessa forma. Tem que deixar essas pessoas que pensam nessa parte trabalhar. Sem medo, não precisa ter medo. A gente não vai, ninguém vai sair fazendo loucura. Ninguém vai expor o partido para isso. A gente só quer poder fazer um planejamento estratégico. A gente quer poder fazer as arrecadações necessárias. São Paulo está falhando muito com a arrecadação. Por quê? Porque a gente não consegue arrecadar da forma que tem. Como que a gente vai sobreviver agora? Se a gente não tem um sistema de arrecadação realmente efetivo? Então São Paulo quer contribuir com isso. São Paulo quer fazer uma arrecadação um pouquinho mais efetiva. Qual é o medo de falar disso? Não precisa ter. Então é disso que a gente queria falar um pouquinho mais. Mas infelizmente os 3 minutos, ele... Como que é? Pode se inscrever novamente, né? Então, gente, eu vou tentar cumprir com os 3 minutos, mas gostaria de falar um pouquinho mais. Mas eu gostaria muito que os outros estados olhassem um pouquinho o planejamento que nós fizemos no estado de São Paulo. Se quiserem fazer críticas, fazerem construções, ou se achar que o planejamento é bom, levar para os respectivos estados, eu acho que vai valer a pena. É um processo de descentralização sustentável, onde a gente vai empoderar outras cidades sem medo de filiar, sem medo de formar, sem medo de arrecadar e sem medo de crescer. Tá bom? Obrigado.
Agora o Thiago Miguelito, né? Miguelito, que está online. Tiago, você tem que habilitar o teu microfone aí e deixar ele amarelo para você conseguir falar. Ok, já fiz isso. Está me ouvindo? Sim. Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e dizer que essa plenária para a gente é uma realização. Diante de tudo que a gente tem visto na política no cenário nacional, local e regional. Também, internamente, também essa plenária vem responder aos nossos anseios já de algum tempo. Também quero colocar aqui também uma recomposição do elo na estadual, e isso para a gente também é gratificante. Agora vamos lá a minha pergunta. Nós estamos reconstruindo localmente a estrutura partidária do RIT, em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. No entanto, as pessoas ainda têm uma certa desconfiança por tudo que a gente passou e por ser um partido recém-fundado. Acho, na minha opinião, que uma palavra das nossas referências parlamentares, seja da deputada, seja dos nossos senadores, ou ainda com algum dos nossos representantes fundadores, isso poderia ser modificado, essa impressão das pessoas poderiam ser modificadas. E eu gostaria de saber dos nossos, se existe possibilidade desses representantes, dessas referências políticas, estarem encaminhando mensagens, vídeos de incentivo ao grupo local, incentivo às pessoas que estão se mobilizando para reconstruir o partido nos municípios, e não só como ânimo, mas também como forma de agregar novos adeptos, novos militantes, já pensando em um grupo para 2020. É esse o recado. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Espero que tenham entendido aí a pergunta. Obrigado, Tiago. Tiago do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes. Eu queria agora pedir para Andolfo, Heloísa, Clécio, Paulo Lamarque, Zeitúnio, Chió, Leandro Graça, Zé Gustavo, Joênia e Marina, se querem responder a uma das perguntas ou falar alguma coisa. Então, vamos avançar. Vamos chamar o Virgílio. Virgílio, 3 minutos, ok? Boa tarde, para quem não me conhece ainda. Eu sou advogado ambientalista, presidente de uma ONG ambientalista do Rio Grande do ABC, chamada Movimento em Defesa da Vida. Eu quero começar dizendo da dificuldade que eu tenho como advogado ambientalista. Nós temos uma infinidade de leis esparsas que tratam da questão ambiental. Tem leis que eu nunca vi falar na vida, mas de repente eu me deparo com ela em algum processo. Eu queria sugerir para a rede, para a nossa deputada e nossos senadores, no sentido de pensar a gente criar o Código Ambiental Brasileiro, onde a gente possa reunir todas essas leis esparsas que existem, inclusive resolver conflito de normas que também existem. Então essa seria a primeira proposta, que é uma coisa que eu vivo na prática, né? Essa dicotomia e divergência de legislação. A outra coisa que eu quero tratar, como movimento ambientalista, eu atuo no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, representando a ONG que eu pertenço.
Quem aqui atua em alguma instância como essa? De fazer política na prática. É preciso que a gente saia do conforto, às vezes, de ficar teclando, e a gente vai atuar nas instâncias que a gente criou na Constituição Federal e estaduais, e fazer política, onde a sociedade participa. Lá em São Paulo, o sistema de recursos hídricos é tripartite. Sociedade civil, Estado e Prefeitura. Ontem foi impostada a nova gestão do Comitê de Bacia, muito importante para aquela região. E são 18 da sociedade civil, 18 do Estado e 18 das prefeituras. Não apareceu um prefeito para a posse do mais importante Comitê de Bacia Hidrográfica do Estado de São Paulo, que é do Alto Tietê. Então, o que eu peço aqui é que a gente vá para o movimento social, que a gente se identificar. Eu recomendo o ecológico, é melhor, tá? Para o movimento de saúde, como foi dito aqui, para que a gente tenha raiz. Como é que um partido vai crescer sem ter raiz? Quem vai legitimar o partido em eleição é a sociedade. Agora, você nunca foi lá num lugar para defender nada e você quer ser reconhecido pela sociedade? Então, vamos para os movimentos sociais. Sabe? Não aparelhar o movimento. É o contrário. É o contrário. O movimento tem que se aparelhar do partido. Agora, o partido precisa existir, precisa ter legitimidade na sociedade. E, para isso, os militantes do partido precisam estar enraizados nos movimentos sociais. Obrigado, Domingos. Chanceler. É nóis. É nóis, é bom. Tá bom. Eu tenho um filho assim, só que ele é velho. Aprendi com você. Boa tarde a todos e todas. Eu vou ser bem rápido porque eu ainda quero aproveitar o tempo. Vamos lá. Parte da nossa luta é por igualdade de oportunidade, justiça social, geração de renda, renovação e atualização da política. Só que para que a gente consiga fazer isso na prática, a gente precisa jogar a regra do jogo. Eu falo muito, todas as vezes que tem reunião em Pernambuco, minha gente, vamos jogar, a gente tem que jogar a regra do jogo. Por exemplo, eu sou pré-candidato a prefeito de Escada, que é a minha cidade natal. E lá, para mim jogar a regra do jogo, com as oligarquias que tomam conta da cidade, desde quando Escada é Escada, eu preciso jogar a regra do jogo. Agora, eu não vou deixar de ser sonhador. Nem muito menos vou vender os meus sonhos, vender as minhas utopias. Duas pessoas que me inspiram a ser assim é a Heloísa, com a coragem que ela tem, que eu acho que poucos têm nesse país, e os sonhos de Marina, que Marina me faz sonhar desde 2010, quando eu a conheci. Então, a gente precisa ser... Eu não sei se esse termo existe ou sou eu que estou inventando, mas a gente tem que ser pragmático, programático. A gente tem que usar esses dois lados e colocar isso em prática. A gente precisa, como eu falei, jogar a regra do jogo. Em 2016, eu fui candidato a vereador em Escada. Na chapinha que a gente montou, tudo liso. Disseram que a gente não ia se eleger, elegeu dois. Estão lá na Câmara de Escada. Porque a gente jogou a regra do jogo. A eleição, a gente tem que focar na eleição de 2020 como o trampolim para 2022. Porque a gente tem que eleger o maior número de vereador, o maior número de prefeito, o maior número de vice-prefeito. E eu quero estar eleito. Eu quero estar eleito, mas para isso eu preciso, como mais uma vez dizer, jogar a regra do jogo. Aí algumas sugestões que eu vou dar aqui ao partido. A criação de um núcleo estratégico para as eleições de 2020. A capacitação da militância. A capacitação dos nossos pré-candidatos, que serão candidatos depois da homologação das candidaturas. A abertura dos diretórios, que ainda são comissão provisória. A ampliação do número de diretórios municipais. O fortalecimento da base do partido. E nisso me inspira muito a força de Heloísa. Heloísa, para mim, é uma referência dessa mobilização de dar força a outros. Está morrendo, tá não, levanta. Né? Heloísa, me passa essa força. Quando eu penso em morrer, eu vou lá no Instagram de Heloísa e ressuscito.
Em escada, podem escrever. Teremos candidatura a prefeito, esse que vos fala aqui vai lá para brigar. E teremos chapa proporcional para o vereador. Eu tenho dito a Clécio. Clécio, eu não garanto que vai acontecer o mesmo prodígio que aconteceu em 2016, da gente eleger 2. Mas eles vão ter que aguentar na Câmara de Escada. Eles vão ter que aguentar. Se eu não me eleger prefeito, mas um vereador da rede terá em Escada. Então, para concluir, eu ainda tenho tempo. Que pena. Pode concluir agora. Para concluir, eu não vou deixar de ser sonhado e nem utópico, né? Mas também arengueiro, do jeito que eu sou, né? Vamos lá. Eu quero ler um cordel que é meu, de minha autoria, é rapidinho, é pequenininho, e diz assim: qual caixa? Isso se encaixa muito com o momento da gente. Tem caixa para todo mundo, com muitas percas e ganhos, tem de todos os tamanhos que você queira entrar. Temos caixas coloridas, pretas, brancas, amarelas, mas também temos aquela que você queira entrar. A caixa do preconceito, da luxúria, do terror. Tem caixa que é um horror e gente que queira ela. Tem caixa de esperança, mansidão e paz na vida. Tem umas caixas atrevidas se você quiser entrar. Tem caixa de compaixão, temperança e amor. E você que é o leitor, qual caixa que vai entrar? Eu te digo sem errar. Antes de entrar na caixa, pense logo fora dela para amanhã não se espantar. Como a liberdade é linda, vou dizendo a você que pra gente aqui viver não carece encaixar. O companheiro Aécio Holanda, do Ceará. Eu sou Aécio Holanda, eu sou secretário de organização da rede do Estado do Ceará. E venho acompanhando a rede desde a coleta de assinaturas, né? Com a Marina, já desde a primeira candidatura. E o que me mobilizou pela rede sempre a necessidade de construir uma terceira via. Bota o microfone assim. Eu peguei teu nome. Sempre a necessidade de construir uma terceira via política. Eu sempre votei nas terceiras vias, né? Porque eu nunca acreditei nessa proposta de aí, e nem nas propostas conservadoras. Mas hoje, quando eu cheguei na rede, eu vi aquele movimento diferente, né? Um partido que a gente muitas vezes cheguei aqui nos congressos, a gente não discutia conjuntura política, né? A gente nunca discutiu conjuntura política, nem qual era a atuação dos dirigentes partidários nas bases, na construção efetiva de um partido real, né? Eu sou cientista político de formação, né? Eu fui me inteirar desse novo movimento e o que eu senti no Brasil, nós temos um movimento que antes da rede se chamava Movimento Nova Política. Existe uma nova política conservadora que se alinhou lá no PSL, né, que são as pessoas que às vezes têm medo da política. Elas têm medo dessa política tradicional que está. E às vezes o que eu vejo nessa discussão de sonhático, utópico, né, nós todos que estamos aqui somos sonháticos, nós somos utópicos, nós estamos tendo o desafio de construir a candidatura da Marina, de sofrer com essa candidatura de terceira via, nem de CPT, nem de CPC do B do auge, que é do CPT, nem ser da direita que está aí. Então nós somos sonháticos. Agora, nós não nos podemos negar a praxe. A praxe é que vai colocar a nossa ideologia em prática, vai enraizar o partido, como o nosso economista ali colocou. Nós precisamos de um partido efetivo. Nós não temos que fazer como a ultradireita, que se diz nova política lá dentro do Bolsonaro, que tem aversão à política. Nós temos que gostar da política e enquadrar nossos sonhos numa prática política. E aí, o Maquiavel, quando ele inaugura a ciência política, ele diz que a política é a arte do possível. Então, todos os nossos sonhos são maravilhosos, mas eles, em algum momento, eles são confrontados com o possível. E aí nós temos que ter inteligências matemáticas, né, que a matemática ela é filosófica, ela é utópica também. Nós não podemos se negar a dizer como se a matemática
fosse uma coisa de segundo escalão, ou se construir um partido efetivo fosse uma coisa que nós, às vezes eu noto que é meio que como se a gente tivesse medo de construir um partido efetivo. Né? Eu vejo a nossa juventude, não quer construir a UNE, a UFS, porque está aparelhado, mas eu não vejo a nossa juventude nas faculdades. Eu não vejo as nossas propostas sendo defendidas na universidade. Né? Eu não vejo a nossa juventude, eu não vejo, às vezes, o nosso partido, é como se o nosso partido quisesse conquistar a sociedade, mas ao mesmo tempo tivesse despregado da sociedade, porque não quer sujar as mãos de terra na política como está. Então a gente é da política, mas não é político, ou não faz política. Né? A gente vem fazer política, às vezes, no Congresso da Rede ou na internet, quando está essa discussão. Então nós temos que fazer uma reflexão muito profunda, porque a prática política, não vamos aqui, nós fizemos a opção pela rede, né? Tinha gente que estava, as pessoas que estavam acreditando na fusão, para concluir, as pessoas que estavam acreditando na fusão, elas estavam pensando efetivamente, dentro da visão delas, de construir, de manter essa ideia desse núcleo que está aqui. Certo? Não tem nada de inglório em manter essa ideia. Só que nós fizemos uma opção, né? Que era ter esse partido aqui. Então, objetivamente, o que é que nós vamos fazer para construir esse partido? Porque nós temos que fazer vereadores, nós temos que fazer deputados, porque assim como o partido político é um instrumento direto de transformação de sociedade, e nós fizemos um partido para isso, se o nosso partido não tiver em canto nenhum, ele não transforma nada. Se o nosso partido não tiver em canto nenhum, ele não transforma nada. Se nós se acharmos tão puros que nós não possamos fazer aliança, nossas ideias não vão estar nas pautas de discussões políticas da sociedade. Então foi a nossa ausência da política, de certa forma, que aí a nossa militância se recusa, às vezes, a participar da política, e que talvez a nossa candidatura, né, nós pegamos um nome, para concluir, nós pegamos um nome como Marina Silva, que talvez é um dos maiores nomes da política brasileira, e como o nosso povo não faz política, nós não conseguimos manter o nosso nome, né? O nome da nossa candidata a presidente. Então que a gente possa fazer uma reflexão e como diria Habermas, destruir essa visão e reconstruir uma visão moderna, onde alia a prática e a ideologia, e a gente possa fazer praxis política, na verdade, e construir um novo partido aqui também. Nós temos que fazer essa reflexão. Muito obrigado. Obrigado, Aécio. Enilde. Olá, boa tarde. Todos já almoçaram, já pode dar uma boa tarde mais alto, né? Boa tarde! Então, estamos aqui todos e eu quero semear o otimismo aqui entre nós, né? Plantar a semente da paz e da justiça para todos nós. Parafraseando aqui a Cora Coralu, digo que penso com esperança, penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. E aqui eu sei que muitos estão querendo sempre fazer o melhor. Eu escolhi a rede desde o início, acompanho o trabalho de Marina Silva desde o Ministério e a admiro demais. A luta dela, a luta de Chico Mendes, a luta pelo meio ambiente, pelo indígena. Então, nós não estamos aqui, não é de brincadeira. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Fácil não é. Porque se fosse fácil, não estaríamos nesse caos que estamos vivendo hoje, né? Com essa dicotomia toda. Eu até, na época, eu fui candidata a distrital aqui em Brasília, e aí eu pensei assim, no fim do primeiro turno, eu falei, gente, poderia lá já alguém, Joênia, Randolph, vamos preparar uma PEC aí para alterar, para colocar 3 candidatos para o segundo turno, para assim não ter dicotomia. É sonhático? Mas seria uma boa opção para não ficar briga de esquerda e direita, de coloca na caixinha, como o colega ali falou, não é? Tem que escolher uma caixinha, você tem que ficar por cima dessa caixinha. E
Aqui eu venho espalhar, sim, o otimismo pela rede, pela construção da rede, porque eu acredito que juntar pessoas com as intenções, com a ideologia, com os valores da rede, nós teremos, sim, muito que contar para nossos netos, para as futuras gerações. E é por isso que eu falo que nossa história não está pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E até lá vamos viver. Temos muito ainda por fazer. Apenas começando. 3 anos. Obrigado, Nívia.